E olha só, Leandro, Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times e foi questionado sobre as expectativas para as eleições de 2026, sobre a qual estamos falando. Na condição de inelegível, Bolsonaro afirmou que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foi uma violação à democracia e que busca caminhos jurídicos para ser candidato nas próximas eleições. Bolsonaro também descartou a chance de indicar e apoiar a candidatura dos seus filhos para a presidência da República, como lembrou bem a Mônica Rosenberg aqui. Ele disse que é preciso ter uma certa experiência política para ser presidente. Essa segunda parte da sua afirmação já é contra a Michelle, que não tem mandato. Como é que você vê essas manifestações misteriosas de Jair Bolsonaro? E aí, esses enigmas? Eu acho que o presidente Bolsonaro, né, até isso, viu, Mônica? Eu procuro tratar qualquer ex-presidente como presidente, porque acho que é como se referem nos Estados Unidos, né? Inclusive, presidente Trump, presidente Obama, né? Agora presidente Biden. Eu acho que o presidente Bolsonaro, ele é muito hábil em lidar com a informação pública, né? Como ele mobiliza os seus apoiadores. Eu reconheço a popularidade dele como algo que, na verdade, é representativo de uma parte importante da sociedade brasileira, né? Mas a gente sabe muito bem também que o Bolsonaro tem as suas responsabilidades, né, na disseminação de desinformação também, né? Então, eu acho que isso tudo faz parte de um grande teatro que ele prepara para poder tomar suas decisões com a maior conveniência possível no entorno pessoal dele, né? Agora, inclusive, que o próprio Braga Neto estava planejando o autogolpe, né, no governo, acho que azedou ali com a caserna e ele vai ficar mesmo com a cozinha. Então, olhando assim, essa história de Michelle me lembra um pouco, eu não sei se todo mundo na nossa audiência assistiu, o House of Cards, né? Que o cara lá que é um crápula e se torna presidente dos Estados Unidos, na hora que precisa, lança a mão da mulher, da companheira, esposa dele, para lançar uma candidatura que mantenha o controle da presidência no entorno da família, né? Então, acho que é ruim para o país, diferentemente do Bolsonaro, que é representativo de opiniões existentes na sociedade brasileira, a Michelle não é. Ela não tem uma história social, uma história política, né, como liderança de movimentos ou como liderança de grandes opiniões, né, que a consolidem como uma candidata potencial. Então, para mim, é o rebaixamento das eleições antecipado. Se a gente tem uma candidata que não tem experiência nenhuma do ponto de vista administrativo, nenhuma do ponto de vista parlamentar, nenhuma do ponto de vista da liderança de setores da sociedade, significa que nós vamos ter um pleito rebaixado. É diferente de uma situação em que a pessoa, seja porque passou por diversos cargos, seja porque é liderança real de um movimento político expressivo no país, né, disputam a presidência da República. Hoje, né, ter a Michelle como candidata é ter uma marionete do Bolsonaro. Ô, louco, fala forte do Leandro, tá dizendo que se for a Michelle escolhida, teremos rebaixamento do nível eleitoral. É isso, Leandro? É isso mesmo. Veja só, ele tá falando você está falando que a Michelle não tem atuação política, mas ela é a presidente do PL Mulher e nesses últimos 2 anos rodou bastante aí fazendo política partidária. Como é que você também diminui essa participação política partidária da Michelle ou Mônica Rosenberg? Eu acho que ser presidente do PL Mulher ou do Democratas Mulher ou do MDB Mulher não qualifica ninguém como liderança política ou como potencial candidata a presidente do Brasil. Nós sabemos muito bem, isso é como como é que é presidente do serviço, as primeiras damas estaduais que assumem Secretaria de Assistência Social. Assistência Social. Fundo de Solidariedade. Fundo de Solidariedade. São cargos que são dados por ela ter a qualidade de esposa. Eu não concordo. E, Leandro, não foi só nos Estados Unidos que teve, e no House of Cards, que teve esposa assumindo. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós vimos esposas, garotinho que entrou seguindo o seu marido. Argentina, não tem mais história. Acontece muito, eu discordo, mas espera, na Argentina ela tinha liderança, era diferente, ela era uma pessoa extremamente a própria Evita presente. Também era diferente. Pois é, aqui eu não gosto do critério.
até dentro do bolsonarismo. Por quê? Você acha que tem que ser deputado, tem que ser senador antes de ser presidente? Mas eu acho que... É requisito? Um dos grandes... O que é o caminho? Qual é o caminho, então, que alguém Eu acho que tem esposas que seguiram o caminho da política e entraram e construíram a sua própria história. Nesse caso, tudo bem. Mas qual é a grande qualidade da Michele? É dormir com o Bolsonaro? Eu acho isso perigosíssimo. Nós já vimos Bolsonaro desrespeitando ela em situações onde várias mulheres foram questionar o próprio tratamento que Bolsonaro dava a ela. Então, me preocupa ela, como esposa, estar qualificada suficientemente para ser a candidata da direita. Nós temos Gustavo Lima, que também, para mim, não é um candidato que representa os meus anseios. Eu gostaria de alguém que conhecesse, que estudasse e que falasse de uma forma de fazer política que não tem nada a ver com o fato de ela ter sido casada, de ela ser casada ainda com alguém que foi presidente do Brasil. Para mim, isso não é suficiente. Gustavo Lima não é suficiente. E o grande problema do Brasil, eu só queria bater nisso, são as dinastias políticas. As dinastias políticas. Essas famílias que se perpetuam. Então, sai uma pessoa da família, entra outra, seja mulher, seja filho, seja nora, seja cunhada. Eu sou contra esse sistema de dinastias que eu considero extremamente tóxico para o Brasil. Sem julgamento da Michele como pessoa. Até acho que ela tem grandes qualidades, mas não o suficiente para qualificá-la para ser. Agora capitania hereditária. O João Bellucci, a Michele, numa campanha eleitoral, imagino que ela converse com o público do Bolsonaro, com aqueles que já são os bolsonaristas. Sim. E, além disso, ela traga algumas outras bandeiras que teimam não colar no Bolsonaro. Pauta da mulher, que é um foco de resistência contra o Bolsonaro, a questão das igrejas, da religião, que ela tem muita capilaridade nesse meio também, que é relevante para um resultado de eleição, e cada vez mais, e também com a pauta da pessoa com deficiência, pela luta, pela atuação dela com esse público também. São algumas outras bandeiras e alguns outros públicos em específico para além do bolsonarismo. E ela poderia, de alguma maneira, conjugar todos esses polos aí de eleitores. Como é que você vê uma candidata, Michele, se a gente pegar a evolução dela na comunicação, quando o Bolsonaro se colocou como pré-candidato, candidato, até agora, depois dela já ter sido primeira-dama, ela já se comunica muito melhor, tem um carisma até maior do que do próprio Bolsonaro. Como é que você vê essa coisa do personagem político em uma campanha sendo a Michele Bolsonaro? Veja, Kobayashi, acho que ela tem esse caminho político a percorrer de fato. Agora, não existe um curso ou uma trajetória específica para você assumir um cargo como presidente, em que você tem que lidar com política pública, gestão, você tem que ser essencialmente um grande gestor de diversos temas ultra complexos. Então, assim, não há um curso para isso, né? Nenhuma trajetória específica. E o que demonstra que a Michele é gestora de processos altamente complexos? Não há nada que demonstre. Tem um curso sim, Renova BR, recomendo, entre no site. Não sei, mas tem vários parlamentares que não fizeram e são bons políticos. Falei, ela pode surpreender, mas o que a sinalização do Bolsonaro até o momento seria dela candidata ao Senado pelo Distrito Federal, é o que me parece. E na política você tem uma fila. Eu acho que na fila da família do Bolsonaro, em ele sendo inelegível, o primeiro da fila é o Eduardo Bolsonaro. Ele já está com 40 anos de idade, já poderia concorrer ao Senado. A primeira sinalização do Bolsonaro foi o Eduardo Bolsonaro concorrer para o Senado e um outro candidato seria, em tese, indicado pelo grupo do Tarcísio e do Kassab, para ter dois candidatos em tese de direita e a Michele no Senado. Eu acho que o Bolsonaro vai deixar até a reta final do prazo para inscrição para a chapa presidencial o nome dele ventilado. É o natural que se faça isso, até porque ele ainda tem esperança de reverter a questão da inelegibilidade e, ao chegar lá, indicar alguém. O meu palpite, de fato, seria o filho Eduardo Bolsonaro, e ele não indica agora, na minha visão, até para não queimar etapas, queimar o capital político. A minha visão seria que aconteceria isso, viu, Kobayashi? Como eu disse, não há um curso, ela pode surpreender, mas assim, eu não acho que ele vai fazer isso, e a sinalização é para palanque político para ela, para o Senado.